Você ouviu a primeira leitura do livro de Amós, que começa dizendo: naquele dia reerguerei a cabana, a choupana, a tenda de Davi, que está para cair. Amós traz uma coisa inesperada. A tenda, a casa de Davi estava para cair, estava já quase se destruindo, mas o Senhor intervém e Ele diz: eu reerguerei a casa de Davi, a tenda de Davi, que estava para cair, taparei as suas brechas, levantarei as suas ruínas, firmá-la-ei como nos dias de outrora. Não sei se você se lembra disso, se você sabe, se você já prestou atenção a isso, que esse mesmo texto é usado por São Pedro, aliás, por São Tiago, no primeiro concílio da igreja, que foi o concílio de Jerusalém. São Tiago era o bispo de Jerusalém. Lá se reuniu o concílio, e na hora da decisão, o que Tiago traz é justamente esse trecho de Amós. Depois disso, eu virei reedificar a casa, a tenda, a choupana desmoronada de Davi. As ruínas que dela restam, eu as reedificarei. As ruínas que delas restam, mesmo que tenha ficado em ruínas, as ruínas delas, eu as reedificarei e as reerguerei. A partir de então, o resto dos homens procurará o Senhor com todas as nações portadoras do seu nome. Eis o que diz o Senhor, que realiza assim os seus projetos, conhecidos desde sempre. É a mesma profecia. Preste atenção então ao seguinte: o que estava acontecendo? Por que a igreja teve que se reunir num concílio, o primeiro concílio da igreja? Deus deu a São Paulo, recém-convertido, uma maneira explosiva de evangelizar. E a palavra é essa: uma maneira explosiva de evangelizar. Paulo, e nunca ele ia sozinho, de início ele ia com Barnabé, que já era uma pessoa antiga no meio dos apóstolos. Depois começou a ir com os seus discípulos, gente nova, Timóteo, Tito, Silas, Áquila, Priscila. Paulo ia, chegava numa cidade, anunciava Jesus, mas imediatamente ele lhes falava a respeito do batismo no Espírito Santo, pedia ao Senhor a graça do batismo no Espírito Santo, pedia ao Senhor a graça dos dons, e aquele povo que ouvia a pregação era transformado. Essas notícias chegavam continuamente a Jerusalém, uma cidade e outra cidade e outra cidade. Se você percorre os Atos dos Apóstolos, você acaba ficando assim, estupefacto de ver o trajeto que Paulo foi fazendo. Ele não ficava muito tempo numa cidade, não. Quando ele ficou em Corinto 1 ano e meio, foi o máximo. Em nenhuma outra cidade ele ficou mais do que isso. Em Corinto, e que beleza ele fez em Corinto, ele ficou apenas 1 ano e meio. Nas outras cidades eram 6 meses, 3 meses, 1 mês, semanas, mas o efeito era sempre o mesmo. Paulo chegava, pregava, anunciava Jesus, mas logo em seguida anunciava o batismo no Espírito Santo, pedia o batismo no Espírito, pedia os dons, e aquele povo era transformado. O mais impressionante é que entre eles mesmos começavam a acontecer os dons, os carismas, e aquele povo se renovava. Aquilo começou a alarmar Jerusalém, principalmente aqueles que eram judeus e que se converteram. Eles pensavam que para alguém poder tornar-se cristão, ele precisava antes conhecer todas as origens que estavam no judaísmo, portanto conhecer todo o Antigo Testamento. Para eles era preciso começar a falar para aqueles pagãos, porque os pagãos não sabiam de nada. Eles não sabiam de nada. Quando Paulo chegava, eram pagãos. Você se lembra quando ele chegou a Atenas?
deixaram Paulo falando sozinho, porque ninguém conhecia nada. Só conheciam os ídolos a quem eles cultuavam. Então achavam os judeus que era preciso falar-lhes a respeito dos patriarcas, de Abraão, de Isaac, de Jacó. Era preciso falar a eles a respeito de Moisés, da libertação que Moisés fez, falar a respeito dos profetas, enfim, ensinar todas as origens até chegar aos últimos profetas, e assim então anunciar Jesus, que realizava as profecias, Jesus que realizava as escrituras, o esperado pelos patriarcas, o esperado e anunciado pelos profetas. Era assim que eles pensavam. Portanto, iria demorar anos e anos e anos de instrução, de estudo, de ensino, para que os pagãos se convertessem e se tornassem cristãos. Mas Deus mudou tudo. Deus mudou tudo de um dia para o outro. Pessoas, famílias, uma cidade inteira se renovava. Por quê? Por causa do derramamento do Espírito Santo. Aquilo assustou. Reúnem-se em concílio, e todos os olhos estavam sobre Paulo, como se Paulo estivesse fazendo uma coisa errada, uma coisa arriscada. Não estava certo aquilo. Impressionante que o próprio Pedro, São Pedro, o chefe da igreja, é que toma a defesa. E em pleno concílio de Jerusalém, Pedro recorda aquilo que havia acontecido com ele. Você se lembra? Está narrado nos Atos dos Apóstolos. Pedro foi chamado por Cornélio, um centurião romano, para que viesse à sua casa. Ele ficou muito assustado, porque um pagão o chamando para ir à sua casa. O que ele tinha para fazer na casa de um centurião romano? Mas como o Senhor deu vários sinais, Pedro obedece ao Senhor, e embora temeroso ele vai. Quando ele chega na casa de Cornélio, ele não encontra apenas a ele. Centurião era um oficial já bem graduado do exército romano, que tinha pelo menos 100 homens debaixo do seu comando. Quem tem 100 homens debaixo do seu comando é um comandante de certo peso. Quando o Pedro chega, não encontra apenas Cornélio, encontra Cornélio, sua esposa, sua família, seus filhos, encontra seus soldados, seus amigos. A casa está repleta. Pedro não sabe o que fazer e começa a lhes falar de Jesus. Mas como a gente às vezes não sabe onde começar, não sabe onde terminar, porque o que ele ia dizer para pagãos? Começa a lhes falar a respeito de Jesus, mas ele nem sabia até onde devia chegar. Impressionante, Deus viu o que se passava dentro de Pedro. Coitado, era a primeira vez que ele se deparava com pagãos, para pregar para pagãos. Deus entra em ação e muda tudo. Pedro ainda estava falando, quando de repente, é o próprio Atos dos Apóstolos que narra assim, caiu o Espírito Santo sobre todos eles. A expressão dos Atos é esta: caiu o Espírito Santo, como se fosse não uma chuva, mas uma tromba d'água. Você sabe o que é uma tromba d'água? A tromba d'água não cai assim em pingos. A tromba d'água cai, aquele mundaréu de chuva, aquele mundaréu de água de uma vez só, até causando estrago. Caiu o Espírito Santo sobre todos eles, e Pedro e os seus companheiros viram os efeitos. Aqueles homens pagãos até então começaram a orar em línguas. Os soldados de Cornélio, os familiares, os amigos de Cornélio começaram a orar em línguas aí diante de Pedro, boquiaberto diante daquilo que ele estava vendo e não sabendo explicar. Começaram a profetizar. Tanto assim que Pedro teve que fazer uma reuniãozinha à parte com aqueles que foram com eles, perguntando: meus irmãos, o que eu faço agora? Eles acabaram de receber o Espírito Santo, como nós recebemos lá em Pentecostes. Eu posso por acaso negar o batismo, a água do batismo, a esses que já receberam o Espírito Santo como nós? E aí Pedro resolveu, junto com eles, batizá-los, e os batizou.
porque Deus mudou todas as coisas. Ele não precisou, preste bem atenção, fazer todas as explicações para Cornélio, que não sabia de nada, para os seus soldados, para a sua família, explicando todas as coisas, falando tudo sobre Jesus. Não, ele começou a falar sobre Jesus, o Senhor derrama o Espírito Santo e tudo se transforma. Até mesmo eles começam a orar em línguas e eles começam a profetizar. Não tinha dúvida, já tinham recebido o que os apóstolos mesmos receberam em Pentecostes. Interessante. E Pedro contou isso no concílio. Quando ele voltou para casa, a comunidade não aceitou, porque as notícias vão sempre na nossa frente. Quando Pedro chegou, a notícia já tinha chegado de que lá na casa de Cornélio eles tinham recebido o Espírito Santo, que tinham orado em línguas, que tinham profetizado, e que Pedro tinha batizado a eles. Quando Pedro chegou, já era o maior tumulto na comunidade, e a comunidade logo se reuniu naquela noite, e diz aqui os Atos dos Apóstolos que chamaram a atenção de Pedro, questionaram a Pedro, contestaram a ele: mas como é que é isso? Você entra na casa de pagãos e não somente você prega para eles e ainda batiza pagãos. O que Pedro fez? Com muita paciência, ele conta tudo de novo, desde o começo, desde os sinais que Deus lhe deu, até o final, quando o Espírito Santo caiu sobre eles. Quando ele não fez a coisa pela própria cabeça, reuniu os que estavam com eles, e decidiram, não tinha outro jeito, então os batizou. Bonito, quando a comunidade ouviu dos lábios de Pedro, a comunidade se convenceu. Era novo, era totalmente inesperado, mas era assim que Deus estava agindo. Gente, quando no concílio de Jerusalém, diante daquilo, porque agora estavam contestando a Paulo, porque Paulo foi além dos limites, de cidade em cidade, onde ele ia, o que acontecia era batismo no Espírito, e as coisas todas se mudavam. Contestaram, questionaram Paulo, e até reuniram um concílio, certamente para mandar que Paulo parasse com tudo aquilo, que não levasse mais isso, que não abrisse mais as portas dos dons para os pagãos. Não era possível. Quando Pedro conta isso, que ele mesmo viveu, foi uma água na fervura. Daí então, Tiago, que era o bispo de Jerusalém, então, ele como bispo, a decisão cabia a ele, o concílio acontecia ali em Jerusalém. Ele começa a sua palavra justamente com essa profecia de Amós. O que quer dizer? Preste bem atenção agora, o método, a maneira para Deus reedificar a casa, a tenda de Davi, que estava em ruínas, desmoronando, prestes a demolir. Essa casa de Davi que o Senhor promete que vai reconstruir, reerguer, reedificar. A partir das ruínas, Deus vai pegar as ruínas e reedificar. Ele vai fazer isso pelo derramamento do Espírito Santo. Não é de outra maneira. Não é falando, não é ensinando isso e mais aquilo. Não, é derramando o seu Espírito. Eu não sei se eu consegui me explicar. Mas, gente, o método de Deus é este, especialmente nesses tempos. Especialmente nesses tempos em que as nossas famílias, por que fala aqui a tenda de Davi, a casa de Davi? Porque aqui casa, aqui tenda, porque naquele tempo eles não usavam casas de tijolos, eram tendas. Eles eram um povo nômade. A casa deles era feita como as nossas barracas de camping, com um tecido mais forte, mas era desse jeito. Não era apenas a tenda, não era apenas a casa, era a família. Era a família. E Deus está dizendo que essas casas desmoronadas, caindo, prestes a ruir,
Ele haveria de reedificá-las com o derramamento do Espírito Santo. Nós estamos vivendo esses tempos. Hoje, nos nossos dias, realiza-se mais uma vez a profecia de Amós e a profecia que foi retomada no primeiro concílio de Jerusalém. E eu posso dizer a vocês com alegria, não há outra maneira para levantar as nossas famílias, levantar os nossos lares, reedificar os casamentos que infelizmente estão desmoronando, a não ser pelo batismo no Espírito Santo. Esteja em que situação for a sua casa. Obrigado porque você entendeu. Eu não sei em que estado está a sua casa, em que estado está a sua família. Eu não sei em que situação está o seu casamento. Pode ser que grandes rachaduras tenham acontecido, pode ser, infelizmente. Pode ser mesmo que a sua casa, que o seu lar, que o seu casamento esteja em ruínas, prestes a desmoronar. Deus está lhe dando uma chance. Deus está tirando do bolsinho um plano STEP e apresentando a você. Nós falávamos, graças a Deus, disso ontem à noite, logo na missa de entrada. E nesse plano STEP, a coisa básica, a coisa capital, fundamental é o derramamento do Espírito Santo. Deus está dizendo para você, marido, e seja você em que situação você estiver, e você, esposa, preste bem atenção. Esteja o seu marido em que situação estiver. Pode ser que infelizmente ele tenha sido infiel, ele continue na infidelidade, ele continue te traindo, ele continue talvez um irresponsável, um desmiolado, andando atrás de mulheres, vivendo com outras mulheres, uma vida leviana, uma vida de aventuras. Não tem outra maneira a não ser a graça do batismo no Espírito Santo. Pelo contrário, é uma alegria poder dizer o remédio que Deus traz, o remédio eficaz que Deus está trazendo hoje para sanar todas as coisas, para reconstruir casamentos e lares, é o derramamento do Espírito Santo, é o batismo no Espírito Santo. Deus quer que os maridos, Deus quer que os homens, os esposos, os pais sejam batizados no Espírito Santo, e não queira menos do que isto, porque na verdade é o remédio que Deus está dando. Talvez você, até na pressa de ajeitar todas as coisas, você aceitasse qualquer coisa. Não, basta que o meu marido melhore um pouquinho, que ele largue essas mulheres e comece tudo de novo, que chega. Minha filha, eu sou obrigado a dizer a você, é por meses, talvez por semanas, porque aquilo que o Senhor não reconstruir, coisa alguma humana vai reconstruir. A luta hoje é muito renhida, é muito forte. Você conhece aquela passagem do livro do Apocalipse, capítulo 12, versículo 12 também. É muito fácil de guardar o Apocalipse 12, 12. O inimigo, sabendo que pouco tempo lhe resta, veio sobre nós, veio sobre a nossa geração com grande furor e ira. Ele veio sobre nós com grande furor. Imagine o grande furor do inimigo. É isso que nós estamos assistindo. Justamente por causa disso, e eu quero que você preste bem atenção, o problema não é simplesmente fraqueza do seu marido. O problema não é simplesmente infidelidade dele, malandragem dele, falta de juízo dele. Talvez tudo isso aconteça, mas isso é apenas a matéria-prima da qual o inimigo está usando para destruir não só a ele, claro, ele é a bucha de canhão, mas para destruir todo o lar. E você, homem, preste atenção. O que o inimigo quer fazer é que você seja a bucha de canhão, para ele, o inimigo, usando de você, explodir a sua família a partir do seu casamento. Nós não podemos ser mais tolos. Nenhum de nós é kamikaze. Lembra dos kamikazes, aqueles japoneses que amarravam as bombas em si e depois
eles iam dirigindo aquelas bombas na direção dos navios que deviam ser explodidos, e é claro, explodindo, o primeiro a ser explodido, a explodir, era o japonês que estava guiando aquela bomba. Ele se tornava uma bomba viva. Me desculpe, é esse jogo sujo, covarde que o inimigo quer fazer com você. E desculpe, enchendo a sua bola, dizendo que você é muito másculo, que você é muito sensual, que você tem muita potência ainda, que você pode ter outras mulheres, que aliás você está se saindo muito bem com as outras mulheres, e que você pode inclusive demonstrar a sua performance, e pode contar isso aos amigos, e basta ver como é que as revistas estão mostrando e aplaudindo, como é que isso é aplaudido nas novelas, nos vídeos, nos filmes. Ele enche a sua bola. E deixa eu falar francamente também, muitas vezes escondendo grandes frustrações suas. Talvez você seja portador de grandes frustrações, como pessoa, como homem, como profissional. E ele esconde tudo isso, ele tampa tudo isso, enchendo a sua bola só no lado sexual. Desculpe, como se você fosse um garanhão, simplesmente para fazer boas coberturas. Não, você não é um garanhão, você é um filho de Deus. Você não precisa ter performances como garanhão, não. Deus quer que você se realize. Se você se realize plenamente como filho, como profissional, como pai de família, como esposo, você tem valores. O inimigo covardemente enche a sua bola só na sua sexualidade, para inclusive encobrir frustrações e mais frustrações, inseguranças e mais inseguranças, e você tolamente vai atrás disso e se torna um verdadeiro kamikaze, onde o inimigo vai gozar de você, zombar de você, porque ele vai explodir a sua família com você. Está na hora de você dizer não. Desamarra as bombas do seu corpo. Retira essas correias todas. Joga fora essa bomba. Comigo não. Primeiro, eu não vou explodir a minha casa, a minha família, o meu lar. Não vou de jeito nenhum. E segundo, eu não posso me tornar um instrumento útil na mão da covardia do inimigo, que quer destruir justamente a minha família, e para isso destruir a mim. Eu já fui tolo demais. Eu não sei porque você não faz hoje já um voto de fidelidade à sua esposa. Mas em primeiro lugar, esse voto de fidelidade a Deus. Meu Deus, eu já fui tolo demais. Já me encheram a cabeça demais. Já me encheram a fantasia demais. Já me encheram os meus ouvidos demais, não só com as canções sensuais, mas as conversas dos meus amigos, as conversas de serviço, as conversas de profissionais que estão comigo, as piadas que vivem contando, encheram os meus ouvidos e aí a minha cabeça, a minha inteligência demais. Eu já fui tolo demais, eu já errei demais. Chega, meu Deus, chega. Eu ponho um ponto final. Eu faço diante de ti um voto, e saiba que voto quer dizer voto, é um compromisso diante de Deus para valer. Eu faço um voto de fidelidade a Deus e a minha esposa. Mas afinal das contas, você não está fazendo nada de novo. No dia em que você foi o ministro do seu casamento, eu nem sei se você sabe que no sacramento do matrimônio os ministros são os próprios noivos. Ele e ela são os ministros, não é o padre. O padre é apenas alguém representativo diante da igreja, presenciando aquilo e dando o seu aval. O padre é uma presença qualificada, O padre é a presença da igreja ali, é a presença da igreja, atestando que os dois ministraram um ao outro o sacramento do matrimônio. E claro, quando você ministrou a sua esposa e recebeu dela o sacramento do matrimônio, o que você fez foi um voto de fidelidade.
Você disse o nome dela? Qual é o nome dela? Diga agora na sua cabeça, diga no seu coração, porque ela tem um nome. Balbucie nos seus lábios, qual é o nome dela? Você não disse o nome dela, e diga agora também no fundo do seu coração: eu te recebo como minha esposa, e te prometo ser fiel. E a palavra foi essa. O que selou o sacramento do matrimônio foi a fidelidade. Eu te aceito como minha esposa e te prometo ser fiel. Na saúde e na doença, na alegria e na tristeza. Poderíamos, na riqueza e na pobreza, nas dificuldades, nos problemas. Eu te prometo ser fiel, amar-te, respeitar-te todos os dias da minha vida. Todos os dias da minha vida quer dizer todos os dias da minha vida. A cada novo dia, fidelidade. A cada novo dia, fidelidade. Gente, é assim que se constrói e é assim que se reconstrói a casa destruída de Davi, que é a sua casa, que é o seu lar, que é o seu casamento. Não tem outro jeito. O Senhor hoje está levando você, e quem está lhe dando essa coragem, essa força, é o Espírito Santo, a você retomar esse voto e agora fazer um voto ao Senhor de fidelidade à sua esposa. Até mesmo se infelizmente você conheceu outras mulheres, se você viveu outras aventuras, se você se perdeu na prostituição, se você se enterrou no adultério, comece hoje o primeiro dia do resto da sua vida. Acolha o plano STEP que Deus tem e que Ele tira do bolsinho que está sobre o coração dele, e recomece tudo de novo. Se eu fosse você, eu já estava fazendo este voto de fidelidade a Deus e à sua esposa, e que na verdade é um voto de fidelidade aos seus filhos, porque na verdade quando o homem é infiel, quando o pai, quando a esposa é infiel, ele não é apenas infiel à sua esposa, tendo uma aventurinha fora, não. Você não imagina, é que o inimigo esconde tudo isso, mesmo que ela não fique sabendo. A infidelidade já é uma rachadura nos alicerces da sua casa. Agora essa rachadura vem à tona, e daí se alastra mais, quando ela sabe. Que terrível, quando os filhos sabem. Mas na verdade, mesmo que ninguém soubesse, e por isso o inimigo é muito astuto, ele esconde tudo, ele tampona tudo, mesmo que ninguém soubesse, mesmo que você conseguisse disfarçar ao máximo, você é o mais santinho, a sua infidelidade já fez a rachadura. E eu pergunto a você, quantas rachaduras já ficaram nos alicerces da sua casa? E você sabe que a rachadura de alicerce não fica só no alicerce. Claro, já está lá, comprometendo tudo. Logo depois começam a aparecer as rachaduras nas paredes. Daí vem a toda a convulsão. Daí é o desmoronamento. Me desculpe ser franco, você mesmo estava destruindo o seu lar, o seu casamento, a sua família, com a sua infidelidade. Você precisa pôr um basta a isso. Você precisa colocar um chega a isso. Você não pode ser kamikaze, você não pode ser uma bucha de canhão, você não pode derrubar a sua casa em cima da sua cabeça, e mais ainda em cima da cabeça da sua esposa, dos seus filhos, da sua família inteirinha. Que bom que você está entendendo, que bom que você está assimilando esse pito de pai. Eu estou aqui como pai falando firme com você. Você fez errado, tudo errado, isso não foi certo, não tem desculpa. Eu sei que o mundo costuma justificar, não tem explicação, e não há como aceitar a explicação. A única explicação é retomar tudo e começar tudo de novo, porque Deus nem quer mais olhar o seu passado, uma vez que você aceita o plano STEP que Ele está pondo na sua mão. E que bonito,
Como aconteceu na casa de Cornélio, o Senhor vai derramar o seu Espírito, e a sua própria casa, as rachaduras que você ocasionou, vão se refazer pelo poder do Espírito, do jeitinho que está na palavra de profecia. Depois disso, eu virei reedificar a casa desmoronada de Davi, as ruínas que dela restam, eu as reedificarei e as reerguerei. A partir de então, o resto dos homens procurará o Senhor com todas as nações portadoras do meu nome. Eis o que diz o Senhor, que realiza assim os seus projetos conhecidos desde sempre. Gente, esse é o projeto de Deus, conhecido desde sempre. Deus quer você novo. Desculpe a bronca para os homens, mas nós temos que ter conversas de homem para homem. Tivemos uma conversa de homem para homem. Eu tenho a certeza que você já tomou jeito, você já aceitou, você já acolheu, você já está fazendo no seu coração o seu voto a Deus de fidelidade. Você vai começar tudo de novo. Deus abençoe você. Obrigado. Muito obrigado. Eu não sei qual é a bronca para as mulheres. Mas eu preciso dizer a você mais uma vez: não vai pela cabeça da novela. Não vai. Não sei se você reparou que a novela faz questão de mostrar os homens mais bonitos, mais elegantes, mais sensuais, mais sexys, para fazer a sua cabeça. Porque se alguém tem sido vítima, é especialmente a mulher. Primeiro, que é mais romântica, é mais ligada a tudo isso, e depois está em casa com mais frequência nessas horas. E vamos ser sinceros, tem homem noveleiro? Tem, infelizmente. Infelizmente. Não sei o que esses homens estão fazendo diante da televisão. Não sei mesmo. Não resta dúvida que a novela brasileira, em questão de arte, é maravilhosa, mas infelizmente o inimigo usou de tudo isso para ser a maior explosão da coisa mais importante que nós temos, que são os nossos lares. Por isso também eu não sei o que os homens estão fazendo diante da telinha da televisão para ver a novela. O homem tem muita outra coisa para fazer. Tem muita outra coisa para fazer. Estou falando franco. Mas você, mulher, também tem muita outra coisa para fazer do que simplesmente ficar vendo essas lições de destruição do próprio lar, que entram gratuitamente na sua casa, claro, patrocinada, muito bem patrocinada, por grandes multinacionais, por grandes empresas, mas o objetivo dessas novelas, é destruir o seu lar. Não duvide, não duvide. E não somente o objetivo, a consequência está sendo esta. Por amor de Deus, por amor de você, deixe Deus fazer a sua cabeça. Não venha com a desculpinha que é para descansar. Não, tem tantas maneiras de descansar. Um bom papo em casa, brincar com as crianças, conversar com as crianças, rir, brincar uns com os outros, cantar. Além de ir à igreja, além de rezar, além de ir ao grupo, tem tanta coisa para fazer. Inventa, por favor. Faz pipoca. Estoura pipoca, distribui pipoca, brinca. Acho que não preciso cantar outra vez a música do Padre Zezinho, né? Isso não é chorar no passado, não. Não é chorar no passado. Não é dizer que no passado era bom e agora é ruim, não. É retomar os verdadeiros valores. Não sei se você percebeu que
Se o tempo todo, especialmente por causa de novela, está todo mundo ali preso, não há comunicação entre um e outro, não é verdade? E a coisa mais importante, que é o entrosamento da família, acaba não acontecendo. E quanta mulher, quanta mãe, quanta esposa, com as ideias mais absurdas, tudo em nome da felicidade, tudo em nome do direito que você tem de ser feliz, mas que para ser feliz tem que largar o infeliz do seu marido, tem que largar de ser vítima dos seus filhos, tem que dar a volta por cima, e você tem que ser uma mulher moderna. Muda a sua cabeça, deixa Deus fazer a sua cabeça e não mais a novela. Se eu fosse você, eu faria um compromisso com Deus de não assistir mais novela. E sabe por quê? Porque assim como existe gás canalizado que chega na nossa casa encanado, estão encanando para a nossa casa destruição direto. E quando a TV a cabo, então vem direitinho mesmo, o cabo vem lá da central até a sua casa, entra no seu televisor para envenenar a sua casa, para destruir o seu lar, para destruir o seu casamento, e deixa eu dizer, usando você mulher também como bucha de canhão, porque daí você não tem paciência, porque claro, os homens apresentados, os rapazes apresentados na novela, as casas apresentadas na novela não são como a sua casa. Os móveis apresentados, as roupas apresentadas, os carrões apresentados, as mesas, as flores apresentadas na novela não são como a sua casa. Já reparou que a realidade que nós vivemos nunca é apresentada? Receber um negócio fictício, como se todos nós morássemos em mansão. Reparou isso já? É como se todos nós morássemos em mansão, e você sabe muito bem que esse mundo não existe, que essa realidade não existe, ela é forjada justamente para destruir você e fazer de você uma bomba explosiva para destruir a sua casa, porque daí você não tem paciência com o seu marido, porque claro, ele não é bonito, ele não é gentil, ele não é do jeito do artista da novela, mas ele é assim só na novela, porque desculpe, talvez ele mesmo seja um cachorro na casa dele, na família dele, ou talvez nem tenha família, infelizmente. E é por aí que você quer caminhar? É claro que não. É claro que não. Você depois não tem paciência com seus filhos. Você vai perdendo a coisa mais linda que Deus lhe deu, que é a capacidade de sacrifício. Me desculpem, mas eu acho que não me desculpem as mulheres, porque a verdade é a verdade. A coisa mais linda que Deus deu à mulher é uma coisa que nós homens não temos. E a capacidade de aguentar, a capacidade de sofrer. Na verdade é uma capacidade de martírio. É só ver, a gente homem tem uma gripinha, está todo mole, dodói, não consegue fazer mais nada, minha cabeça e tal, uma dor de estômago, um cortinho, vai ao futebol, teve uma contusão e passar não sei quantos gelóis nós nem imaginamos o que seja dor de parto, não é verdade? E tantas outras dores do corpo e da alma que só você mulher tem a capacidade de suportar. Verdade ou não é? Deixa agora dar razão àquilo que tem razão.
A coisa mais linda que Deus deu à mulher é a capacidade de suportação, a capacidade de aguentar. Você aguenta mesmo, Deus lhe deu isso. Mas é impressionante, a novela tem um alfinete, tem uma agulha certeira, muito comprida, muito fininha, que fura a sua bola e retira de você, rapidinho, toda a sua capacidade de aguentar. Daí você não aguenta mais nada, não aguenta choro de filho, não aguenta levantar de noite, não aguenta os trancos do marido, o mau gênio do marido, não aguenta a sujeira em casa, não aguenta todos os dias ter que cozinhar, todos os dias ter que passar, todos os dias ter que limpar, todos os dias ter que lavar, não aguenta a empregada, que talvez você não faça mais nada em casa, é a empregada que faz, mas você não aguenta a empregada, não aguenta o lixeiro, não aguenta o cachorro, não aguenta nada, você não aguenta você mesma, você não aguenta você mesma, porque infelizmente a bendita da novela enfiou essa agulha em você e retirou de você a coisa mais linda que Deus te deu, a mesma virtude de Maria. Sim, porque você viu, Maria começa sofrendo, Maria dá a luz sofrendo. Imagine, nenhuma de vocês deu a luz numa estrebaria. E Maria, a mãe de Jesus, sabendo que ela estava dando à luz o Filho de Deus, que tinha se feito seu homem, é obrigada a dar a luz numa estrebaria. Imagine a dor. E ela vai terminar ao pé da cruz. O seu filho, que ela sabe que é o santo, o justo, o inocente, morrendo daquele jeito. E ela aguentou. Impressionante. Como diz outra música do Padre Zezinho, ele colocou um pouco de Maria em cada mulher. E é verdade, isso não é elogio barato. Deus colocou não apenas um pouco, Deus colocou muito de Maria em cada mulher. E uma das coisas mais importantes que Ele colocou foi a capacidade de aguentar, a capacidade de suportar. E você tem isso. Se eu fosse você, eu faria hoje já o Senhor, junto com o voto de fidelidade. Porque deixa eu dizer, eu vou ser brutal com você. Adultério não se comete apenas na cama com os órgãos genitais. O próprio Jesus disse que o adultério começa na cabeça, nos olhos, nos ouvidos, na fantasia. Meu Deus do céu, quanto adultério já aconteceu? Quanto adultério aconteceu na hora da novela ou depois da novela? Quanta minhoca passou pela sua cabeça? Eu não estou te condenando, bem ao contrário, estou te alertando, porque você não imagina quantas rachaduras você estava fazendo em você e no seu lar. Porque é claro, é muito mais chocante o adultério do homem que sai com outra, que fica com outra, que vive com outra. Está tudo errado, eu não estou dizendo que seja certo, mas o adultério não começa no genital, o adultério começa na cabeça e no coração. E você não pode provocar essa rachadura no seu lar, senão você mesma está soltando o seu marido para adulterar. Eu fui claro. Se você adultera na mente, no coração, na fantasia, você acaba liberando seu marido para adulterar às claras com outra mulher. E Deus quer refazer todas as coisas. Ele que está dizendo: eis que eu faço novas todas as coisas, eu reedificarei a casa desmoronada de Davi, as ruínas que dela restam, eu as reerguerei, eu as reedificarei. É isso que o Senhor quer fazer. E você, mulher, é uma peça importantíssima para que Deus possa reedificar. Deixa eu dizer mais ainda, além da capacidade de suportação, você tem uma capacidade de amor fora do comum. Deus deu a você essa capacidade de amor. Ame. Muitas vezes a sua maneira de amar vai ser sofrer por causa do seu lar, vai ser aguentar, vai ser suportar, vai ser perdoar mais uma vez, aguentar mais uma vez, ter paciência mais uma vez. Mas você tem, quando se juntam as duas capacidades, os dois dons, o dom de aguentar, de suportar, com o dom de amar, sai um produto maravilhoso. E é isso que vem amalgamar o seu lar.
encontraram entre os astecas e incas construções, palácios, templos que eram fortíssimos, que aguentaram séculos. As próprias ruínas eram difíceis de serem atingidas. E eles foram ver, claro, eram feitos de pedra, mas não era só pedra. Entre as pedras havia uma argamassa, como se fosse a nossa massa na construção de alvenaria, muito forte e muito dura, e que como que colava as duas pedras, e aquela argamassa era tão dura como as pedras. E eles pesquisaram o que havia naquela argamassa que a fazia tão forte assim, tão dura como a pedra. Às vezes era mais fácil arrebentar a pedra do que arrebentar aquela argamassa. Por fim eles encontraram. Sabe o que os incas e maias colocavam na massa? Sangue humano. Sangue humano. Sangue humano, sangue de gente. Eu não posso dizer diferente. Claro, não da maneira bárbara que faziam os incas e os maias, os astecas, mas do jeito que Deus fez. Você tem capacidade de colocar suor, lágrimas e sangue na argamassa da construção do seu lar. Eu tenho a certeza que hoje você está resolvida a pagar o preço da reconstrução do seu lar, mesmo se ele tenha sido destruído, mesmo que você esteja com o coração totalmente abalado, porque o seu marido foi infiel, ele foi bruto, ele foi adúltero, ele foi isso, ele foi aquilo. Eu tenho a certeza que você está disposta agora a pagar todo o preço para reconstruir o seu lar e até mesmo conquistar a transformação do seu marido. Eu tenho a certeza que as rachaduras que seus filhos trouxeram, talvez na sua ingratidão, talvez na sua rebeldia, talvez entrando na bebida, entrando na droga, talvez seus filhos também desandaram no campo da sexualidade, você tem a capacidade de reconstruir tudo isso com uma matéria maravilhosa que são as suas lágrimas, o seu suor e o seu sangue. Dê sangue, mulher, dê sangue para a reconstrução do seu lar. E saiba, você não está apenas construindo um lar para essa terra, não, você estará construindo um lar aqui, mas que vai ser justamente o lar transplantado no céu, onde você terá a sua família inteirinha. Eu gosto de dizer que no céu nós não estaremos apenas individualmente. Muitas pessoas perguntam: no céu nós vamos nos conhecer? Será que nós, marido e mulher, vamos nos ver, vamos nos conhecer, vamos nos amar? Claro que sim. Quando Jesus disse que no céu eles serão como os anjos de Deus, quer dizer que lá não precisará mais de sexo, porque lá não precisará mais de gerar filhos. Portanto, a nossa sexualidade não terá mais razão no céu. É apenas nesse sentido que o Senhor diz. Mas assim como os anjos conhecem e os anjos amam, nós conheceremos e nós amaremos no céu, e lá sim nós conheceremos, e lá sim nós amaremos uns aos outros. Mas mais do que isso, no céu Deus fez canteiros. Deus fez canteiros. Deixa eu contar uma coisa que eu nunca contei a primeira vez. Até você, Marta, vai saber pela primeira vez. A minha mãe teve câncer e morreu de câncer. Ela fez uma cirurgia, e graças a Deus, com essa cirurgia, que eu agradeço muito a Deus, ela teve um ano inteirinho de vida. E esse ano ela passou comigo na Canção Nova. Ela fez compromisso na Canção Nova, ficou na Canção Nova. Nem sei o quanto meus irmãos foram capazes de compreender isso, mas depois eles entenderam que foi o presente que Deus deu à minha mãe. Depois de tanto sofrimento, de tanta luta, minha mãe foi uma lutadora, sofreu do começo até o final. Deus deu esse prêmio para ela. Ela viveu um ano inteirinho na Canção Nova. E um ano depois,
ela veio a falecer. Quando a mamãe estava comigo na Canção Nova, já melhor, e a gente tinha a impressão de que o câncer tinha ido embora totalmente, ela disse: Jonas, ele me chamava de Jonas, me explica isso. Eu não sei se é sonho ou se é outra coisa que não é sonho, porque muitas vezes eu não estou dormindo, eu estou aqui no quarto sentadinha nessa cadeira, nessa poltrona, e parece que eu perco assim o sentido. E uma coisa que Deus me mostra muitas vezes, é um lugar bonito, cheio de canteiros, um canteiro mais bonito do que o outro. Ela disse: Jonas, é um lugar lindo, 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 onde só tem canteiros, flores, e o seu pai está lá, dizendo: véia, que meu pai chamava minha mãe de véia, assim: véia, vem para cá depressa, eu estou esperando você. Quando minha mãe pediu a explicação, eu gaguejei, segurei como estou segurando agora, porque eu vi, a minha mãe está comigo por pouco tempo. Deus já está mostrando para ela, o outro lado, e Deus já está mostrando para ela os canteiros. Ela tem um canteiro que ela plantou e que ela regou com as lágrimas, regou com o suor e regou com o sangue dela. Já está meu pai, que já tinha morrido antes, chamando: véia, vem para cá. Porque na verdade, o que Deus tem no céu são canteiros bonitos, e muito mais bonitos do que esse arranjo de flores. Um canteiro, um arranjo para toda a sua família, e ninguém pode faltar, ninguém, nenhum dos seus filhos, nenhum dos seus netos, e daí também os genros, as noras que você vier a ter, ninguém pode faltar. É verdade ou não é? Deus já tem esse canteiro no céu, Deus já tem esse arranjo no céu, onde cada um tem o seu lugar, e onde ninguém vai poder faltar, porque se faltar alguém, sorte que não, só se faltar alguém, esse lugar vai ficar eternamente vazio no céu. E é claro, você não vai querer isso. Eu posso dizer sem medo, minha irmã está aí para confirmar, minha mãe, que sofreu muito, eu já contei muitas coisas, regou com suor, porque ela trabalhava até não poder mais, regou com lágrimas e regou com sangue o nosso canteiro. Marta, pode avisar todo mundo que mais dia menos dia estaremos todos lá. E o pai e a mãe estão lá esperando pela gente, porque é um canteiro bonito para nós, é um canteiro bonito para você, é um canteiro bonito para você. E deixa eu dizer, se nós homens temos muito a fazer, você mulher, você principalmente, é que tem a missão de cultivar esse canteiro, de cultivar esse arranjo. Vale ou não vale a pena? A felicidade na novela acaba tão depressa. O mundo que eles mostram é um mundo totalmente fictício, inexistente. Este mundo existe. Este mundo existe, está esperando por você. É lá que o seu lar vai ser edificado. Vale a pena regar com suor, com lágrimas, com sangue. Vai ficando em pé. Laia, laia, la, laia, la. Prepara a sua aliança. Vai cantando. Laia, laia, agora pegue a sua aliança
mesmo que você não tire, não faz mal. Está apertado, melhor ainda, deixa apertadinho aí. Se não tem aliança, puxão de orelha. Puxão de orelha é bem dado. Onde é que está a sua aliança? Está guardada? Está perdida? Desculpinha de que você tem que trabalhar. Apertou demais. Sabe que o orçamento está tão baixo que não dá para comprar uma aliança nova? Puxão de orelha, porque não é apenas um sinal, hein, gente? Além de ser sinal, é aliança com Deus. Mas, tudo bem. Vou dar uma de pai que dá pito, num pai agora que ama. Mesmo sem aliança, tem o dedo da aliança. Ele foi marcado pela aliança. Apresenta a sua aliança para Deus. Diga comigo: meu Senhor e meu Deus. Meu Senhor e meu Deus. Neste dia, eu faço um voto a Ti. Eu faço um voto. Sim, esse meu voto Sim, esse é em primeiro lugar com o Senhor. em primeiro lugar com o Senhor. Um voto de fidelidade. Um voto de fidelidade. Eu quero e preciso Quero ser fiel a Ti, Senhor. ser fiel a Ti. Fiel no meu casamento. Fiel no meu casamento. Fiel à pessoa com quem o Senhor me casou. Fiel à pessoa com quem o Senhor me casou. Fiel aos meus filhos. Fiel aos meus filhos. Aos netos. Fiel a toda a minha família. Fiel a toda a minha família. Eu faço contigo, Senhor, Eu faço contigo um voto de fidelidade. um voto de fidelidade. Eu quero ser fiel. Eu quero ser. Reaviva, Senhor, em mim Reaviva, Senhor, a graça do sacramento do matrimônio. a graça do sacramento do Eu quero ser fiel. Eu quero ser. Se eu errei, Senhor, Se eu errei, se eu pequei, Senhor, se eu pequei, se eu fui longe, Senhor, se eu fui longe, Senhor, perdão, misericórdia. misericórdia. Eu quero aceitar o seu plano STEP Eu quero aceitar o seu plano e quero começar tudo de novo. e quero começar. Derrama sobre mim, Senhor. Derrama sobre o meu lar, derrama sobre o meu a minha família. a minha família. Derrama o Espírito Santo. Derrama o Espírito. Que ele caia sobre a minha casa, Que ele caia sobre como caiu sobre a casa de Cornélio. como caiu sobre a casa de Cornélio. E que a minha casa, E que a minha casa, talvez em ruínas, talvez em ruínas, seja agora reedificada seja agora reedificada pelo poder do teu Espírito. pelo poder do Espírito. Muito obrigado, Senhor. E agora, marido e mulher, até se vocês puderem ficar um diante do outro, é melhor, não é? E agora, olhando um nos olhos dos outros, diga: eu te aceito em casamento. E claro, vai dizer: com minha mulher, com o meu marido. Digam: com o meu marido, com a minha mulher. E te prometo ser fiel na saúde e na tristeza. Aliás, eu errei. Na saúde e na doença, na alegria e na tristeza, amando-te, respeitando-te todos os dias da minha vida. Eu te aceito novamente, mais uma vez, como naquele primeiro dia, e te prometo ser fiel, fiel a Deus e fiel a ti, na saúde e na doença, na alegria e na tristeza, nos problemas, nas dificuldades, até nos nossos desentendimentos. Eu te prometo ser fiel, amando-te, respeitando-te todos os dias da minha vida. Deus confirme essa promessa, Deus confirme esse voto, Deus confirme o que diante dele acabastes de fazer. Que aquele que vos uniu vos reúna com a sua graça e vos faça fiéis a ele e uns aos outros e a toda a família até o fim. Que Deus uniu, o homem não separa, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Abraços. Beijos. Por favor, é para valer. Para valer. É para valer. Deus abençoe você. Se você está só, você fez esse compromisso. Deus viu o seu compromisso.
Deus abençoe. Deus abençoe. CançãoNovaPlay.com. Assine já!